Nesse vídeo eu vou te ensinar os 4 princípios norteadores do terceiro homem mais rico do mundo na hora de investir em ações. Se você investe em renda variável, provavelmente você conhece Warren Buffett, que é atualmente o terceiro homem mais rico do mundo e é considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os 4 princípios que ele seguia religiosamente na hora de investir em alguma empresa. Esses princípios foram tirados de um livro chamado O Jeito Warren Buffett de Investir. E os princípios que ele seguia são 4. Princípios de negócio, princípios de gestão, princípios financeiros e princípios de mercado. Nesse vídeo aqui a gente vai entrar a fundo em cada um deles e tentar entender como é que o Warren Buffett pensava na hora de investir em alguma empresa. Nos princípios de negócio, Warren Buffett dizia que nós devemos investir em empresas que sejam simples, que tenham um histórico consistente e uma boa perspectiva de longo prazo. Bom, quando ele diz que a gente deve investir em uma empresa simples, basicamente ele quer dizer que a empresa ou a atividade produtiva que a empresa realiza deve ser simples de entender. De que forma? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma empresa aqui no Brasil que se chama Marco Polo. Ela atua na fabricação de carroça de transportes grandes, de grande porte. A carcaça, né, de um ônibus, de um caminhão. Então, isso é algo bem simples de a gente entender, né? Mas, por exemplo, outra empresa que se chama Sinqia, é uma ponta oposta, né? A empresa ela atua no segmento de software para empresas do mercado financeiro. Então, isso é bem mais complicado de entender e não é todo mundo que vai conseguir entender realmente como é que é a atividade produtiva dessa empresa. Então, Warren Buffett ele diz que a gente deve investir em empresas que sejam simples, que a gente consiga entender, tenha facilidade de entender as empresas. Quando ele fala sobre histórico consistente, né, ele quer dizer basicamente que a gente não deve investir em uma empresa que só de um ano para o outro está indo bem, sabe? A gente precisa de um histórico realmente aí de vários anos para trás, de estar sempre atuando bem, sempre com dívida controlada, sempre com lucros consistentes. E boas parte as empresas que agora estão numa situação financeira relativamente boa, que estão com a dívida controlada, que estão com a margem de lucro interessante e que aquela atividade da empresa mostra assim que realmente é durável, sabe? Que no longo prazo ela vai continuar lá, sempre atuando de uma forma bem consistente. E esse é um caso, por exemplo, da Itaúsa. A Itaúsa, ela pega esses dois requisitos. Ela tem um histórico bem consistente e tem uma boa perspectiva de longo prazo, né? A gente sabe que o Itaú, que é o maior banco da América Latina, ele não vai se acabar, por exemplo, de um dia para a noite. E então, só de a gente saber disso, né, de que a empresa tem essa solidez, passa uma perspectiva de longo prazo muito boa. E o segundo princípio, os princípios de gestão, estão mais relacionados à governança corporativa da empresa, ou seja, a sua diretoria, ao seu dono. Então, a gente vai dar uma olhada nesses fatores agora, que na minha opinião são bem importantes, né? Então, o primeiro princípio de gestão é a dívida tem um autocontrole de gastos. Ou seja, uma empresa que controla gastos, a gente pode dar um indicador que é uma empresa que retém caixa. E a melhor maneira realmente de a gente saber se uma empresa está controlando ou não os gastos dela é basicamente olhar a posição de caixa dela de um ano para o outro. E isso é algo que a gente vê no balanço patrimonial. E se você não sabe como é que funciona o balanço patrimonial, como analisar um balanço patrimonial, eu vou estar deixando aqui no card aqui em cima sobre um vídeo que eu fiz ensinando justamente sobre balanço patrimonial. E o segundo princípio norteador de gestão que o Warren Buffett seguia é os diretores da empresa, né, eles são honestos com os investidores. E a gente tem um caso bem interessante recentemente, né? Ou seja, antes de falar o caso, explicar. Quando ele fala que os diretores têm que ser honestos, ele fala realmente sobre evitar empresas que têm uma governança corporativa e conhecida por realizar fraude contábil, por ter nome na justiça, como é, por exemplo, o caso da BTG Pactual. Eu vou falar aqui de um caso da Via Varejo, bem recente. Basicamente, né, o que aconteceu foi o seguinte: a Via Varejo agora está com uma nova governança corporativa, ela está com novos diretores, e é por conta de, inclusive, a empresa vem subindo bastante, né, o preço da ação vem subindo bastante pela confiança nessa nova gestão, mas foi descoberto recentemente uma fraude contábil que daria um prejuízo de quase 1,5 bilhão para a Via Varejo, realizado pela governança antiga, pela diretoria antiga.
Então, esse seria um caso de uma empresa que Warren Buffett não investiria. Mas, obviamente, isso é com a governança anterior, né? Talvez com a governança nova, a gente não conhece ainda, talvez o caso seja outro. Mas sempre evite realmente empresas que têm um histórico bem ruim em relação com seus investidores. E nos princípios financeiros, nós temos duas perguntas a serem respondidas, né? A primeira é, qual é a margem de lucro da empresa? E quando Warren Buffett ele cita isso, ele não deixa claro especificamente qual deve ser a margem de lucro de uma empresa, até porque não tem uma maneira certa de se fazer isso. Afinal, de país para país, de setor para setor, as margens de lucros vão ser completamente diferentes. Mas se fosse para eu te dizer uma margem de lucro mínima que você deve buscar, que é geral aí para praticamente todos os setores, busque empresas que tenham margem de lucro no mínimo de 13 a 15%. Isso é algo bem razoável e vai se encaixar em boa parte dos setores. E a segunda pergunta que Warren Buffett diz que nós devemos responder é: a empresa gera valor à sociedade? Isso é bem interessante, né? Porque tem muitas empresas aí que não geram realmente um valor para a sociedade, não resolvem um problema muito grande da sociedade. Não que as empresas sejam ruins, mas a sociedade não depende tanto dela assim. E, por exemplo, uma empresa que gera bastante valor à sociedade é a Petrobras, né? Basicamente, todo o combustível que a gente consome aqui no Brasil é a partir da Petrobras. Então, ela gera um valor muito grande ao nosso país. Uma empresa que não gera tanto valor assim seria talvez uma empresa de moda, né? Por exemplo, a Arezzo. Não é uma empresa que vai gerar tanto valor assim à sociedade. Ela não resolve um problema tão grande, mas não necessariamente significa que a empresa é ruim, mas é que não tem essa interdependência tão grande entre sociedade e empresa. E o quarto princípio, aqui no caso só vai ter um, é o princípio de mercado. E qual é o princípio de mercado? Além de nós escolhermos boas empresas, temos que escolher também empresas a um bom preço. O que ele quer dizer com isso? Não necessariamente aquele preço que a gente vê na cotação diária da ação é um preço justo, é um preço que vale a pena se pagar por aquela ação. Basicamente porque o preço ele deve ser comparado com o valor intrínseco da empresa. Logo, se o preço está muito mais alto que o valor intrínseco da empresa, isso não é algo que seja muito favorável, né? Porque ele diz que no longo prazo o preço das ações ele vai se igualar ao valor intrínseco. Logo, se a gente compra uma empresa que está super valorizada, o preço dela tende a decair. E como é que a gente faz para calcular esse tal valor intrínseco, né? Isso é adotado por um método chamado valuation, na verdade, por métodos, né, de valuation, que tem mais de um. E são diversas formas que a gente pode calcular o valor intrínseco de uma empresa. A gente pode fazer isso por fluxo de caixa descontado, que é basicamente a gente pegar as projeções que a empresa vai ter de fluxo de caixa e trazer isso a valorar para a gente por uma taxa de desconto. Sei que isso parece difícil, mas não é tão difícil assim, como a gente vai ver. Eu não vou falar sobre valuation nesse vídeo aqui, porque valuation é um tema super extenso e precisaria basicamente de uma série de vídeos para falar sobre valuation. A gente tem algumas maneiras mais simples de ver isso, e é através de indicadores. A gente tem dois indicadores de preço, na verdade, três indicadores de preço, que podem ajudar a gente nessa decisão. O primeiro é o preço sobre lucro, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro da ação. E essa relação vai dizer para a gente quantos anos levaria para a gente ter o nosso investimento de volta, 100% do nosso investimento de volta, se a empresa continuasse com os lucros constantes, né? O que é que a gente deve procurar nessa relação? A gente deve procurar um PL acho que um PL aceitável é de 20, tá? Ou seja, se a gente pegar um preço da ação que seja, digamos, R$100, dividir pelo lucro da ação, que seja R$5 por ação, aí a gente vai achar um PL de 20, né? Então, é uma maneira. Outra maneira é Enterprise Value sobre EBIT. Enterprise Value nada mais é do que o valor de mercado da empresa mais a sua dívida líquida. Ou seja, quanto dinheiro a gente precisaria para comprar a empresa e pagar todas as suas dívidas. E o EBIT é o lucro operacional da empresa. Então, a gente está calculando aqui quantos lucros operacionais são necessários para comprar toda a empresa. E um indicador bom, né, um bom múltiplo para isso, é algo entre 7,5 e 8, né? Ou seja, um Enterprise Value 8 vezes maior do que o EBIT. Mas isso não significa que você só vai comprar empresas que se encaixem nesses padrões. Você pode
mas você não é obrigado, tá? E depende da sua estratégia também, não necessariamente é a maneira certa de se investir. E outro indicador que a gente tem é o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, a gente vai pegar o valor patrimonial da empresa, que se você não sabe, a gente vê no balanço patrimonial, que inclusive eu já falei em um vídeo, que vai estar aqui em cima de novo, e a gente vai dividir o preço da ação pelo valor patrimonial. Aí a gente vai achar um múltiplozinho e eu costumo dizer que esse múltiplo abaixo de 1 significa que a empresa está barata. Esse múltiplo acima de 1 significa que a empresa não está tão cara, mas acima de 2, acima de 2,5 já mostra aí que a empresa está um pouco cara, né? Porque o que significa isso? Se a gente pega o preço da ação e divide pelo valor patrimonial que ela realmente tem, a gente está aí dividindo o quanto que a empresa vale, né? Na verdade, o quanto que a empresa está sendo cotada pelo o quanto de dinheiro a empresa realmente tem. E se essa relação dá menos de 1, significa que o preço da ação ele tá um preço menor do que os bens da empresa, né? Do que o valor patrimonial dela. Então se a gente investe nessa empresa, a gente está comprando, diga uma frase que inclusive o Warren Buffett falava muito. A gente está comprando $1 por 50 centavos, né? A gente está pagando menos por uma coisa que vale mais. Então esse é o princípio norteador do valuation e esses foram os 4 princípios norteadores de Warren Buffett. Você não precisa seguir eles completamente à risca, mas você pode usar eles como um filtro para selecionar empresas e a partir dessas empresas que você selecionou, você fazer ainda um filtro ainda mais rígido sobre elas, né? Eu falo muito mais sobre essa questão de filtro, como aplicar filtros de uma maneira muito mais simples em um vídeo, né, falando sobre a fórmula mágica do Joel Greenblatt, a fórmula mágica para investir em ações, que vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima também. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.